Hoje a nossa aula vai ser sobre advérbio. O que significa a palavra advérbio? Preste muita atenção no significado dessa palavra, porque é na sua etimologia, ou seja, na sua raiz, lá na sua formação, que ela já traz, né, o seu objetivo, a sua missão. Então, você tem que entender o porquê que essa palavra foi criada, né? Preste bastante atenção nesse significado dela para você poder entender o advérbio. Eu sou Luciano e você está no canal Manual da Língua. Me acompanhe até o final desse vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal, dê seu like e indique esse vídeo para mais pessoas. Porque só assim, né, o YouTube ele consegue entender que meus conteúdos estão sendo relevantes para as pessoas, né? Aham, sei. Bom, o advérbio. Ad quer dizer junto de e verbo quer dizer junto ao verbo. O advérbio ele é uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa. É uma palavra invariável, ou seja, ela não varia em número, no caso plural, e em gênero masculino. E ele faz parte da morfologia. Agora, o que é uma morfologia? A morfologia é uma palavra também de origem grega. Morfo quer dizer forma e logia quer dizer estudo, certo? Ela estuda o formato, ela estuda a estrutura das palavras. E qual a finalidade do advérbio dentro de um texto? Bom, o advérbio ele tem como finalidade intensificar ou modificar o verbo, o adjetivo, o próprio advérbio. E o objetivo do advérbio dentro do texto é agregar, né, maior riqueza de detalhes dentro do enunciado. Exemplo, Maria é muito bonita. Maria não é só uma pessoa bonita. Maria, ela é muita. Veja que o advérbio muito, ele intensifica a qualidade de Maria, que ela é uma pessoa bonita, e aí o advérbio é isso, é para intensificar, dar mais assim êxito. Existem as classes gramaticais, né, que são o advérbio, os substantivos, adjetivos, as preposições e etc, né? E dentro de cada uma dessas classes gramaticais, digamos que exista uma subclasse, certo? Por que existe essa subclasse? Essa subclasse é para que você possa entender, né, qual é a finalidade daquela classe gramatical, que no nosso caso aqui que a gente está trabalhando é a classe gramatical, o advérbio. Então a gente vai, dentro do próprio advérbio existe essa subclasse. E essa subclasse vai dizer, né, qual é a função do advérbio dentro do texto. Dentro de cada classe de palavra, advérbio, existe a palavra que indica circunstância de lugar, circunstância de modo, circunstância de tempo, circunstância de afirmação, circunstância de intensidade, circunstância de dúvida. Lendo um texto, aí você percebe que tem uma palavra lá dentro do texto que é um advérbio. Aí você vai identificar, né, em que contexto aquela palavra está sendo empregada. Então é isso, que é a circunstância que ela foi empregada. Então é isso, o advérbio depende dessa circunstância. Portanto, sabe, decorar o advérbio sem você entender a circunstância em que ele está sendo aplicada ali dentro daquele texto, ele não vai adiantar muito. Então, é necessário que você conheça, tenha conhecimento do que é realmente, né, do que é realmente o advérbio. Por exemplo, a palavra bem,
Ela pode ser um advérbio de intensidade, ela pode ser um advérbio de modo e também pode ser um substantivo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. Ana foi bem nas avaliações. Então a palavra bem, nesse caso, nesse contexto, nessa circunstância, indica o modo como Ana foi nas avaliações. Outro exemplo. Fernanda é bem exigente. Exigente é uma característica de Fernanda. E nesse caso, o advérbio bem, ele intensifica o adjetivo exigente. Veja que no primeiro exemplo, Ana foi bem nas avaliações, então foi o modo como Ana foi nas avaliações. E já em seguida, o outro exemplo Fernanda é bem exigente. Esse já é um advérbio de intensidade. Um outro exemplo, o bem da família foi leiloado. Esse bem, ele é um substantivo e ele flexiona em número. Nesse caso, ele se refere a um bem material. Então, durante essa aula, a gente vai destrinchar um pouco sobre o advérbio e para que você tenha maior sucesso nas suas produções textuais. Quais são os advérbios que indicam circunstância de lugar? Bom, são aquelas palavras que são usadas para demarcar lugar no espaço. Por exemplo, ali, aí, aqui, acolá, adiante, abaixo, acima, adentro. Exemplo, os produtos de limpeza ficam fora do armário. O advérbio fora, ele destaca, né, o local onde se encontram os produtos de limpeza. Fernanda passou muito perto da Casa Verde. Veja que o perto, né, apesar de ter um advérbio de intensidade, né, que intensifica dizendo muito perto, então significa passou bastante perto mesmo. E aí esse perto é um lugar onde Fernanda passou. E agora, quais são os advérbios que indicam circunstância de tempo? São palavras que indicam um momento, um período, hoje, já, logo, agora, amanhã, antes, ontem, tarde, breve, cedo e etc. Exemplo, hoje fizemos compra para casa. Fernanda chegou tarde ontem. Ontem aqui em casa ninguém dormiu. Então, dá uma ideia, né, claramente, uma ideia de tempo. E os advérbios que indicam circunstância de modo. São as palavras que indicam a forma como algo aconteceu, né? Como algo foi feito. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa e etc. Exemplo. Os alunos entraram depressa na sala. Depressa foi o modo como os alunos, né, a maneira como os alunos entraram na sala de aula. Maria foi muito bem na prova. É o modo como Maria foi na prova. Quais são os advérbios que indicam circunstância de intensidade? São as palavras que indicam, que intensificam ou reforçam o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Bom, muito, bem, demais, pouco, mais, menos, bastante. Exemplo, Maria é muito bonita. Muito está reforçando o adjetivo bonita, ou seja, ela não é somente uma pessoa bonita, ela é uma pessoa muito bonita. Veja que ele destaca, ele dá mais força, ele realça o adjetivo bonita. Nós andamos bastante. O advérbio bastante reforça o verbo andamos. Esse carro é menos pior que o outro. O advérbio menos também, ele intensifica que o outro carro é pior do que esse que está ali, que está sendo a referência. Agora, quais são os advérbios que indicam circunstância de afirmação? Bom, são as palavras usadas para afirmar ou confirmar alguma coisa, alguma situação.
sim, certo, certamente, realmente, obviamente, positivamente e etc. Exemplo: Márcia certamente gosta de viajar. O advérbio certamente, ele afirma o gosto que Márcia tem por viajar. Eu estou realmente muito convicto do nosso sucesso. O advérbio realmente está afirmando a convicção que tem sobre o nosso sucesso, que é acompanhado do advérbio de intensidade muito, reforçando essa convicção também. Você é sim inteligente. Veja que o advérbio sim, ele confirma que aquela pessoa é uma pessoa inteligente. E quais são os advérbios que indicam a circunstância de negação? Bom, são aquelas palavras que servem para negar ou dizer algo que não é verdade. Não, nem, tampouco, nunca, jamais. Exemplo: não gosto de feijão. Jamais frequentarei ambiente assim. Nunca deva viajar sem planejar. O advérbio nunca, ele alerta do quanto é negativo viajar sem planejar. Veja que o advérbio que indica a circunstância de negação, veja que ele usa as palavras negativas, negando a determinada gosto, determinada ação. E os advérbios que indicam circunstância de dúvida. São aquelas palavras que servem para indicar uma incerteza. Talvez, possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, casualmente, supostamente, aparentemente. Exemplo: Maria provavelmente irá participar da gincana. Talvez amanhã seja um dia melhor. Então, nesta oração, o advérbio modifica o próprio advérbio. A palavra talvez, que é um advérbio de dúvida, é modificado pela palavra amanhã, que é um advérbio de tempo. Então, nesse primeiro vídeo, você ficou sabendo sobre o que é um advérbio, a sua finalidade no texto e a circunstância, né, em que ele está ali empregado dentro daquele enunciado. Então, agora, não deixe de acompanhar, vai sair um próximo vídeo, e esse próximo vídeo vai falar também, vai dar continuidade, que aí eu vou falar sobre a sua flexão em grau, mas por enquanto é somente a gente vai ficar por aqui, né? Apesar de já ter bastante tempo de gravação. Aí eu vou fazer mais uma aula, finalizando, falando o restante que falta para completar a respeito dessa classe gramatical, que é tão importante na nossa língua, né, para a produção de texto, que é o advérbio. Então, não deixe de indicar este vídeo para outras pessoas, para que as pessoas possam conhecer o meu trabalho. Ok? Um abraço.